Você sabia que o novo técnico da seleção brasileira já ganhou quase tudo, mas ainda assim tem um detalhe da carreira dele que quase ninguém conhece? Carlos Ancelotti não é apenas um dos técnicos mais vencedores da história. Ele é, antes de tudo, um apaixonado pelo futebol que começou sua jornada muito longe dos holofotes. Nascido em Reggiolo, uma pequena cidade na Itália, Ancelotti cresceu no campo, literalmente, ajudando a família na fazenda antes de sonhar em se tornar jogador profissional. Sua carreira como atleta foi sólida, volante inteligente, disciplinado e extremamente estratégico. Não à toa, fez parte do lendário Milan de Arrigo Sacchi, onde ganhou 2 Champions League. Mas o ponto-chave é que dentro de campo, Ancelotti já era técnico sem perceber. Organizava, orientava, lia o jogo como poucos. Quando virou treinador, levou com ele esse estilo calmo, quase zen, que hoje é sua marca registrada. Nada de gritos histéricos, nada de vestiário explodindo. Ancelotti é o tipo de técnico que conversa, observa e principalmente respeita seus jogadores. E é por isso que tantas estrelas o consideram o melhor técnico da carreira. Suas conquistas falam por si. Campeão em todas as grandes ligas da Europa, multicampeão pelo Milan e Real Madrid e o único treinador da história a vencer a Champions League 4 vezes como técnico. É uma carreira tão grande que parece fabricada, mas é totalmente real. E agora ele escreve um novo capítulo como técnico da seleção brasileira, levando sua experiência, disciplina e serenidade para um time que ama criatividade, improviso e emoção. É um casamento curioso, inesperado e que tem tudo para render histórias incríveis. Se dentro de campo Ancelotti é uma das mentes mais brilhantes do futebol, fora dele existe um lado surpreendentemente simples e até curioso que pouca gente conhece. A primeira curiosidade é que Ancelotti é obsessivamente calmo. Não é atuação. Ele realmente leva a vida em um ritmo lento, quase filosófico. Jogadores já disseram que mesmo em momentos de tensão extrema, Ancelotti fala baixo e transmite uma paz que contagia o time. Essa tranquilidade nasceu na infância, quando ajudava o pai na fazenda e aprendeu a resolver problemas de forma prática, sem desespero. Outra curiosidade interessante: ele é apaixonado por culinária. Não só gosta de comer, ele cozinha. E não é pouca coisa, não. Conhece receitas tradicionais italianas, adora preparar massas e risotos e já contou que cozinhar o ajuda a relaxar antes de grandes jogos. Certa vez, antes de uma final europeia, ele estava fazendo lasanha e ganhou o título. Ancelotti também possui algumas manias. Por exemplo, ele evita mudar rotinas em dias de jogo importante. Não chega a ser superstição, mas ele prefere seguir exatamente os mesmos passos, desde o café da manhã até a caminhada pré-jogo. E claro, não dá para esquecer da sobrancelha levantada, um gesto que se tornou meme no mundo inteiro. Embora pareça uma expressão de irritação, na verdade é só uma reação natural dele quando está concentrado ou intrigado com algo. Jogadores dizem que quando veem a sobrancelha subir, sabem que algo não está indo bem, ou que uma mudança tática está chegando. Por fim, algo pouca gente sabe: Ancelotti gosta de ambientes discretos. Ele não é fã de festas, agitação ou eventos luxuosos. Prefere um jantar caseiro, uma caminhada tranquila ou um momento de silêncio. Para um dos técnicos mais famosos e respeitados do planeta, é curioso ver como ele valoriza uma vida tão simples. Carlos Ancelotti não é apenas um técnico vencedor. Ele é um personagem único no futebol mundial, e sua carreira guarda curiosidades que até alguns fãs hardcore desconhecem. A primeira delas é que Ancelotti é considerado por muitos jogadores como o técnico perfeito para trabalhar. Estrelas como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Kaká e Modric já afirmaram publicamente que ele é o tipo de treinador que sabe exatamente como extrair o máximo do elenco sem criar conflitos. Não há gritaria, não há clima pesado. Ele administra ego como quem resolve um quebra-cabeça, com paciência e leitura humana. Outra curiosidade impressionante: Ancelotti é um dos técnicos mais flexíveis da história do futebol moderno. Enquanto muitos treinadores se prendem a um único sistema, Ancelotti molda o esquema ao redor dos jogadores. Não ao contrário. Ele já ganhou títulos usando 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 e até variações mais incomuns. Isso faz com que seus tempos pareçam sempre confortáveis em campo. E aqui vai uma das curiosidades mais incríveis. Ancelotti é o único treinador da história a conquistar a Champions League 4 vezes como técnico e 2 vezes como jogador. Isso significa que ele literalmente viveu as maiores glórias do futebol europeu
treinador chegou perto de igualar. Outra curiosidade pouco falada é o seu poder de adaptação cultural. Ancelotti já comandou vestiários em Itália, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha, convivendo com estilos, pressões e culturas totalmente diferentes. E em todos esses lugares, venceu. Técnicos que conseguem isso cabem numa mão. E ele é um dos mais respeitados. E talvez a curiosidade mais surpreendente. Embora seja extremamente calmo à beira do campo, Ancelotti possui uma memória absurda de detalhes. Jogadores contam que ele lembra de posições específicas, movimentos táticos e erros de jogos que aconteceram anos atrás. Ele lembra o lance, o jogador e o motivo do problema, como se tivesse visto ontem. Esse conjunto de habilidades, serenidade, adaptação, leitura humana e memória estratégica, faz de Ancelotti um dos técnicos mais completos que o futebol já viu. Apesar de ser italiano de nascimento, Carlos Ancelotti sempre teve uma relação especial com o Brasil, muito antes de assumir a seleção. E essa conexão começou dentro dos gramados, ao longo de sua carreira, treinando alguns dos maiores jogadores brasileiros da história. A primeira curiosidade é que Ancelotti sempre confiou profundamente no talento brasileiro. No Milan, ele foi responsável por potencializar Kaká, que sob seu comando explodiu para o mundo. Venceu Champions League, se tornou o melhor jogador do planeta e marcou época no clube. Ancelotti não só acreditava em Kaká, ele deu liberdade para o brasileiro criar, improvisar e brilhar, algo que virou marca do seu estilo. No Real Madrid, a lista de brasileiros que trabalharam com ele é ainda maior. Casemiro, Vinícius Júnior, Militão, Danilo, Marcelo e até Ronaldo Fenômeno em um momento anterior da carreira. Vini Júnior, inclusive, já declarou que Carleto foi como um pai futebolístico, o treinador que mais o ajudou a amadurecer e se tornar decisivo. Mas o lado brasileiro do Ancelotti não para aí. Quando surgiu a proposta para treinar a seleção, ele não viu apenas uma oportunidade profissional, viu um desafio emocional. Ele sempre falou com carinho sobre o estilo de jogo brasileiro e admirava como o país combina paixão, criatividade e coragem dentro de campo. Para ele, comandar o Brasil é mais do que um trabalho. É um capítulo épico na carreira. Outra curiosidade é que Ancelotti se deu tão bem com a equipe brasileira que passou a participar de conversas cotidianas com os jogadores em português simples. Ele ainda não domina o idioma, mas tem se esforçado. E jogadores contam que ele tenta aprender novas palavras toda semana. E algo que pouca gente sabe, Ancelotti ficou encantado com o clima brasileiro, com as pessoas, com o carinho dos torcedores e com a energia do futebol daqui. Para ele, existe algo mágico na relação do brasileiro com o jogo, algo que ele quer entender e trazer para seu trabalho. O novo passaporte brasileiro, para muita gente, é só um detalhe burocrático. Para Ancelotti, é quase simbólico. Representa uma nova identidade, um novo capítulo e uma ligação definitiva com o país que sempre admirou. Para fechar, existe uma curiosidade sobre Carlos Ancelotti que muita gente simplesmente não faz ideia e que mostra como ele é diferente de qualquer outro técnico do mundo. Apesar de comandar algumas das maiores estrelas do futebol, trabalhar nos clubes mais ricos da Europa e conviver com pressões gigantescas, Ancelotti ainda mantém um hábito extremamente incomum. Ele guarda todos os seus cadernos de anotações desde o começo da carreira, tanto de jogador quanto de treinador. São dezenas de cadernos acumulados ao longo de décadas, todos catalogados, organizados e revisitados por ele. Nesses cadernos ele escreve tudo: ideias táticas, desenhos de jogadas, reflexões sobre partidas, frases motivacionais, análises de jogadores e até pensamentos pessoais sobre liderança. E aqui vai a parte mais surpreendente. Muitos dos ajustes táticos que mudaram grandes jogos nasceram dessas pequenas anotações. Há relatos de que, antes de uma final europeia, Ancelotti releu um caderno antigo de quando era jogador e, inspirado por uma ideia esquecida, mudou o posicionamento de um atleta, decisão que acabou sendo crucial para o título. É como se Ancelotti tivesse um arquivo pessoal do próprio cérebro, um banco de dados da experiência, uma biblioteca que acompanha sua evolução desde jovem até se tornar um dos maiores da história. E essa curiosidade muda completamente a forma como vemos o treinador. Mais do que um estrategista, Ancelotti é um estudioso do futebol. Alguém que aprende com o passado, registra o presente e usa tudo isso para construir o futuro. Agora que você viu tudo isso sobre o Ancelotti, deixa eu te perguntar.
Já imaginou quais outras figuras do futebol escondem curiosidades tão absurdas quanto essas? No vídeo aqui da tela eu conto histórias que você não vai acreditar. Clica aí e vem comigo.